Seguindo então a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses, hoje a gente vai iniciar o capítulo 3. A gente vai cobrir dos versículos 1 até o versículo de número 11. Esse é o nosso 7º sermão, então a gente já está quase caminhando para o finalzinho. Eu acho que dá para a gente resumir o capítulo 1 em pelo menos 3 grandes verdades. A primeira delas, embora o mundo diga que a gente precisa ter alguma coisa para alcançar alguma dignidade, Paulo deixa muito claro que a nossa dignidade está no fato de sermos de Jesus Cristo. Também é uma verdade muito explícita ali que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E essa obra que Deus mesmo iniciou em nós, pela sua fidelidade, certamente Ele há de concluir. E também que nós somos chamados a vivermos de modo digno do Evangelho. Então, isso resume o capítulo 1. Fomos atraídos por Cristo, a nossa dignidade está em Cristo, então vivamos para Cristo. O capítulo 2, ele é um apelo à obediência, à semelhança de Jesus, que, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, se fez servo. E o capítulo 2 termina com aquele exemplo de Timóteo e Epafrodito que a gente viu na semana passada. Então, hoje nós damos início ao capítulo 3. Vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo de número 11. Ouçamos com fé, que diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração e que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossas vidas, de modo que possamos glorificá-lo. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Até aqui Paulo tem frisado várias vezes a importância de nós, enquanto crentes, vivermos de modo digno do Evangelho, que a vida cristã deve, de fato, refletir o caráter de Cristo, que a gente deve se envolver na missionaridade do reino e que a gente deve obedecer a Deus não por medo, mas por amor. Uma vez que nós fomos amados por Deus, é por isso que nós o amamos e é por isso que nós o seguimos. No final do versículo 1, Paulo nos lembra de algo precioso e que, por vezes, a gente deixa escapar. Ele diz assim: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Paulo reconhece que há verdades que precisam constantemente de repetição. E ele não se cansa de falar dessas verdades, porque ele sabe que a repetição dessas coisas essenciais é um meio de segurança para a igreja.
E eu sei que esse discurso ele não está nada na moda nos nossos dias. Isso ofende os ouvidos pós-modernos. A gente vive fascinado pelo novo, a gente vive em busca daquilo que é inédito, a gente quer estar por dentro de todas as tendências e a gente esquece que a fé cristã ela não é sustentada por novidades, mas por recordações. E a ceia do Senhor é o grande exemplo disso. Regularmente, no nosso caso aqui, uma vez por mês, a gente relembra do maior evento da história, do espetáculo do Calvário, onde ali Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida e nos tornarmos aceitáveis a Deus. E essas recordações são, como diz Paulo, uma segurança para nós. Porque são nessas recordações que a gente reafirma que nós servimos um Deus bom. São nessas recordações que nós entendemos e de fato confiamos em Deus porque Ele é um Deus digno de confiança. São nessas recordações que a gente relembra da profunda aliança que nós temos com o Senhor. E nesse processo de recordação, a gente vai aprendendo o segredo do real contentamento em Deus. E esse contentamento em Deus, que Paulo sabe disso, ele viveu isso, que deu a capacidade dele mesmo preso ficar alegre. Ele está preso, a situação é desfavorável, mas ele vê que o evangelho está avançando fora dali, Paulo se alegra. Ele olha para a igreja de Filipos, mesmo que a situação dele seja difícil, Paulo se alegra. Ele consegue se alegrar mesmo diante da possibilidade da morte, porque para ele não seria um fim trágico, mas seria como uma oferta que seria derramada a Deus. Entretanto, quando Paulo finaliza essa sessão, onde nós, enquanto crentes, devemos nos alegrar no Senhor, agora no capítulo 3, Paulo fala sobre algumas coisas que ameaçam essa nossa alegria. Então, o capítulo 3, ele abre nos advertindo contra esses ladrões das nossas alegrias. Talvez sejam as vozes, as nossas influências, ou até mesmo as nossas falsas seguranças que tentam nos afastar de Deus ou, no mínimo, atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E a gente sabe quais são essas influências, essas vozes. Pode ser um planejamento que a gente está a tempo ali, no final não deu certo e a gente fica frustrado. Talvez um amigo nos decepcione e a gente começa a alimentar um ressentimento e isso começa a sufocar a nossa alegria em Cristo. Ou às vezes a gente acha que a nossa fé está monótona demais, a igreja está parada demais, a gente tenta buscar alguma novidade, algum atrativo, e isso começa a dar uma esfriada no nosso relacionamento com Deus. Talvez quando a saúde não está boa, o salário não dá conta no final do mês, a gente começa a questionar sobre a fidelidade de Deus, sobre a providência de Deus, e são ladrões que podem roubar o nosso contentamento, as nossas alegrias. A gente sabe quais são esses que tentam usurpar esse contentamento das nossas vidas. No caso de Filipenses, além dos desafios que eles tinham do dia a dia, eles ainda tinham que lidar com o aprisionamento de Paulo, o maior líder do cristianismo. Eles tinham que lidar com os falsos pregadores que pregavam pela motivação errada. Paulo, o plantador da igreja, a pessoa mais influente da época, não está ali para dar as instruções. Então, todas essas circunstâncias têm potencial de desanimar os irmãos de Filipos. Mas é interessante que, diante de tudo isso, as exortações de Paulo é sempre no mesmo tom. Alegrem-se no Senhor. As coisas estão difíceis, eu sei que os desafios são enormes, mas alegrem-se no Senhor. Mas agora, no capítulo 3, ele muda o tom. Ele não fala, alegrem-se no Senhor, mas ele diz, tomem cuidado, acautelai-vos. E por que Paulo faz isso? Porque os problemas que ele destaca aqui não são circunstanciais. Não são aqueles problemas da vida, porque as dificuldades que a gente tem, e todo mundo passa por elas, a gente consegue, mesmo assim, encontrar forças no Senhor. Mas esse problema do capítulo 3, ele não é de probleminhas pipocando na vida, mas é um problema doutrinário. É um problema doutrinário e quando a doutrina se corrompe, a própria base da alegria é abalada.
Ou seja, a prática cristã depende profundamente da verdade cristã. Uma vez que a gente vive um evangelho distorcido, a gente vai viver uma vida confusa, uma vida bagunçada. Então, quando o assunto é doutrina, Paulo não diz alegrem-se, mas ele diz cuidado, acautelai-vos. É por isso que ele muda o tom, o coração do evangelho está sendo atacado. Então ele alerta aí no capítulo 2. E olha como Paulo, ele usa palavras fortes misturado com um tom bastante irônico também. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quem são esses caras aqui? Vários judeus converteram a Cristo mesmo. Mas muitos judeus converteram a Cristo, afirmavam crer em Cristo, mas eles insistiam que a fé por si só não era suficiente. Que o cristão, mesmo depois de ter Cristo na sua vida, deveria se submeter à circuncisão, deveria se submeter aos rituais judaicos para que eles, de fato, fossem aceitos a Deus. Eram os judaizantes, ou seja, em outras palavras, esses caras aqui estavam querendo acrescentar algum mérito humano à graça divina. Paulo sabe disso, então ele não hesita em denunciar esse pessoal. E ele faz isso em tom irônico, porque alguns judeus chamavam os gentios de cães, um termo de desprezo. E aqui Paulo vai inverter esse insulto. Ele vai dizer que os verdadeiros cães não são os gentios que não guardam a lei, mas são aqueles que, em nome da religião, corrompem a graça de Deus. E ele também chama essas pessoas de os que praticam o mal, em algumas traduções, maus obreiros. Isso aqui é uma acusação muito séria. Paulo está dizendo que o serviço religioso deles, embora zeloso, Paulo também era zeloso antes da sua conversão, mesmo que zeloso, mesmo que talvez na intenção de acordo com o que eles acreditavam, era absolutamente destrutivo. Quanto mais eles disseminavam aquela ideia na igreja, quanto mais eles conseguiam angariar espaço dentro da igreja, mais eles afastavam as pessoas de Cristo. Eles eram intensivos com isso. Como alguém certa vez disse que os legalistas, eles são bons ativistas, porque eles não conseguem lidar com o peso de duas bolsas. O primeiro com o peso da bolsa dos seus pecados e o outro com o peso das pedras que eles precisam atirar nos outros. Não contentes com isso, eles são intensos nisso, cada vez mais eles confiam em si mesmos, cada vez mais eles buscam essa rachadura de que a pessoa deve confiar na sua própria força, cada vez menos dependem da graça de Deus. Foi um problema aqui na igreja de Filipos, foi um problema nas igrejas da Galácia, eles ficavam pipocando, pervertendo a mensagem de Paulo, então eles eram homens incansáveis. Por isso que Paulo diz que eles são homens que praticam o mal. E, meus irmãos, não há nada pior do que a gente assumir uma agenda dentro da igreja, a gente achar que está avançando, a gente achar que está abafando, e Deus olhar e dizer, está afastando as pessoas de Jesus. Acha que está indo para frente, mas está fazendo com que as pessoas regridam na fé. Esses caras estavam fazendo isso, estavam prejudicando a igreja do Senhor. É por isso que Paulo é tão incisivo, é por isso que Paulo é tão forte para combater essas pessoas. E por fim, Paulo os chama de os falsos da circuncisão e das três expressões. Essa daqui é a mais irônica, porque eles se orgulhavam muito desse rito físico, mas para Paulo aquilo não passava de uma mutilação na carne. Então, o que para esses judaizantes era algo inegociável, para ser crente tem que fazer circuncisão, para Paulo aquilo era só um corte na pele. Então ele desenvolve a ideia desses falsos da circuncisão, dessas pessoas que têm potencial enorme de roubar a alegria das pessoas, porque estava convencendo muita gente, isso estava trazendo um jugo enorme para as pessoas começavam a perder o contentamento em Deus, porque quando a gente busca uma fé baseada na nossa própria força, no nosso próprio braço, naquilo que a gente acha que consegue fazer, nós sempre seremos insuficientes e a frustração bate uma hora ou outra na nossa porta.
Então, uma vez que Paulo desenhou isso, ele vai contrastar agora, a partir do versículo 3, quem são os verdadeiros da circuncisão. Olha o que ele diz. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Que verdade maravilhosa. Adoram a Deus no Espírito. Que contraste claro que Paulo desenha aqui. Paulo nos ensina que a adoração, ela não é um ritual, mas a adoração, ela é relacional. Que não é uma mera formalidade externa, mas é uma resposta interna de amor a Deus e obediência por aquilo que ele fez. Eu gosto da descrição da igreja de Atos, capítulo 2, embora uma igreja recém-formada, uma igreja imperfeita, tinha lá os seus problemas, mas era uma igreja devota. Lucas, nos comentando sobre ela, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acho legal porque eles adoravam a Deus na formalidade do culto. Na ceia, eles rememorizavam a solidariedade do Calvário, repartindo o pão. Eles, então, adoravam nesse ambiente de culto, com reverência, com entrega, respeitavam a liturgia do culto, respeitavam o horário do culto, mas eles também repartiam o pão fora das estruturas. Eles também repartiam o pão de casa em casa. Eles também respeitavam ao Senhor e o adoravam fora da liturgia, fora do culto, fora dessas paredes. Paulo nos ensina que a verdadeira adoração não deve jamais se limitar ao tempo nem ao espaço. É isso que Jesus estava ensinando para a mulher samaritana. A preocupação dela é em Jerusalém, no Monte Gerizim, e Jesus está dizendo para ela, deve ser de coração. Deve ser em espírito e em verdade. Qual é o lugar? É todos. A nossa vida deve ser um culto. E o domingo, onde a comunidade do povo do Senhor se reúne, é uma extensão dessa vida cultica, dessa vida de adoração a Deus. Em oposição aos legalistas, Paulo diz, a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Segunda informação, gloriam-se em Jesus. Paulo nos repreende de que o cristão não deve ficar se exibindo ou se vangloriando das suas próprias realizações. Eu acho legal quando houve o concílio em Jerusalém, descrito ali em Atos 15, e Paulo vai começar a narrar tudo que foi feito nas viagens missionárias. Ele não fala sobre aquilo que ele fez, mas ele começa a descrever aquilo que o Senhor começou a operar. Ele não se começa a vangloriar nas suas estratégias, na sua postura física, o quanto ele caminhava, o quanto ele avançava, mas ele começa a adorar o Senhor e dizer o quanto o Senhor operava e convertia as pessoas. A nossa alegria e o nosso orgulho não deve, de forma alguma, estar concentrados em nós mesmos, mas naquele que nos salvou. E na carona dessa lição, é o terceiro ponto que Paulo fala, de que o cristão não confia na carne. Eu acho que isso aqui deve ser uma das coisas mais difíceis. A nossa natureza, na nossa busca, pelo menos, da nossa autossuficiência, a gente ama confiar em nós mesmos. A gente ama ter um motivo, alguma virtude que se destaca para que a gente possa, de alguma forma, colocar nossa confiança naquele elemento. A gente busca a todo custo querer provar o nosso próprio valor, de buscar a nossa segurança nas nossas próprias realizações, e Paulo nos alerta de que a gente não deve confiar na nossa carne. E aqui o ponto não é se a gente tem essa inclinação ou não, mas o quanto a gente se preocupa em mortificá-la na nossa vida. E Paulo continua avançando com o seu argumento, ainda em tom irônico, ele vai dizer algo do tipo assim, a confiança humana definitivamente não é o caminho, e ele deixou claro aqui. Mas se fosse o caminho, dizendo assim, digamos que fosse, eu teria vários motivos para me vangloriar. E agora ele vai dar uma espécie de um carteiraço apostólico aqui para aqueles judaizantes. Olha só a partir do versículo 4.
Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, tudo aquilo que os judaizantes achavam sensacionais, Paulo tinha num grau ainda maior. Ele diz lá no versículo 5, circuncidado no 8º dia, ou seja, nasceu judeu, não era um gentil que converteu ao judaísmo, ele nasceu judeu, então ele é um judeu de primeira, foi circuncidado no dia certo, ele avança, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, e ele cita a tribo de Benjamim, porque os irmãos devem lembrar que depois da morte de Salomão e o reino se divide em 2, somente 2 tribos não romperam com a dinastia de Davi, que foram as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Isso chega à conclusão de que Paulo é um verdadeiro hebreu, um cara de puro sangue. Ele era alguém que nasce hebreu, a sua linhagem toda é hebreia. Quanto à lei, fariseu, que era aceita mais rigorosa de todas. Quanto ao zelo, olha só, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não tinha ninguém melhor do que ele. Isso aqui é um currículo e tanto para ele dar um carteiraço naquelas pessoas e dizer, ó, se tem alguém que pode confiar nos próprios feitos, se tem alguém que pode confiar no próprio braço, sou eu. Só que agora dos versículos 7 a 11 ele vai dizer porque ele considera tudo isso, por mais uau que seja, como lixo. O que Paulo compara para dizer que todo esse currículo aqui não serve de nada? Olha só, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Não é porque ele achou alguém com um currículo maior, mas por causa de Cristo. Versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo está dizendo para eles, talvez vocês pensem que eu estou criticando tudo isso porque eu sou um recalcado, porque eu não tenho condições de dizer que eu tenho algum mérito, mas Paulo está dizendo eu tenho e tudo isso não vale nada comparado à sublimidade do valor que nós encontramos somente em Cristo. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A gente olha esse relato, até parece um recém-convertido. O maior desejo desse cara aqui é conhecer cada vez mais Cristo, e eu penso que essa descrição de Paulo nos ensina pelo menos 3 lições básicas para cada um de nós. A primeira delas, que a conversão implica numa mudança radical de valores. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo, como o erudito que era, alguém competente que era, vai usar de recursos, uma linguagem contábil, para descrever isso daqui. Paulo revisitou a planilha da sua vida e descobre que tudo aquilo que estava na coluna do lucro, na verdade, tudo aquilo era perda. Ele viu que tudo aquilo que estava na agenda como prioridade, é isso aqui que me define, é para isso daqui que eu vivo. Um dia ele disse, isso aqui não serve de nada. Isso aqui não me define, não vou mais viver para isso, não vou mais correr para isso. Se antes Paulo era alguém que media a vida pela régua do desempenho, o quanto eu fiz, o quanto eu conquistei, o quanto eu apareci. E a gente percebe que era alguém com pedigree. Era alguém que tinha moral para falar com essas coisas. Alguém que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Alguém que estudou com os melhores teólogos da época. Alguém que não fez outra coisa senão aprender sobre a lei do Senhor debaixo dos melhores, na maior faculdade da época.
Mas quando Cristo entrou na sua história, ele percebeu que nada daquilo que ele vivia de fato valia a pena. Que nada daquilo valia a pena. E que nada, por mais que ele tivesse muita coisa, poderia torná-lo aceitável diante de Deus. O Evangelho redefiniu completamente o que significa ganhar e perder. O que antes era motivo de orgulho para ele se tornou arrependimento. E o que antes era uma conquista, um grande feito para Paulo agora é uma mera ilusão. E eu temo, meus irmãos, que a gente não tenha essa mesma preocupação de Paulo. De que talvez a gente pouco tenha revisitado a planilha de prioridades da nossa vida. Ou que a gente tem revisitado muito menos do que a gente deveria revisitar essa nossa planilha de valores. É por isso que às vezes é um sacrifício enorme a gente se reunir num domingo de noite. Talvez por isso que seja um desafio enorme a gente conseguir ir num grupo de discipulado. Talvez por isso seja um desafio enorme fazer com que a gente tenha gosto por estar entre o povo do Senhor Jesus. Porque talvez está faltando a gente pegar a nossa planilha do porquê eu tenho vivido, o que eu tenho buscado, o que eu acho que me define. Mas Paulo nos ensina que uma hora ou outra a gente precisa bater na porta, abrir essa planilha, escancarar o que a gente tem corrido, o que a gente tem vivido. Ou talvez quais coisas que tem feito fazer com que toda a engrenagem da nossa vida viva para essas coisas. Segunda lição que a gente aprende aqui é que a verdadeira justiça não é conquistada, mas é recebida. Versículo 9. Paulo quer ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo está dizendo que a conversão não é só uma mudança de valores, mas uma profunda mudança de fundamento. Antes era alguém que se apoiava absolutamente na sua própria justiça, nos seus próprios feitos, no seu desempenho, mas quando ele foi encontrado por Cristo, Paulo percebeu que tudo que ele havia construído desabava diante da santidade de Deus. A gente aprende que ser cristão é deixar de acreditar naquilo que a gente faz e descansar na obra do Senhor. É a gente não olhar para os nossos feitos e achar que através deles a gente vai ter algum tipo de segurança, mas é quando a gente olha para a cruz. É quando a gente olha para a obra do Calvário, é que a gente encontra a segurança na nossa salvação. Se a salvação dependesse de cada um de nós, pode ter certeza que você a perderia no próximo milésimo. Mas isso não acontece porque é o Senhor que te guarda. Aquele que te chamou, aquele que te convenceu das suas misérias, aquele que te convenceu de que você é um pecador, aquele que te convenceu de que não há nenhum mérito em ti, mas somente em Cristo, é esse que te preserva na caminhada. E é esse que diz que não vai perder absolutamente nenhum dos seus, de que não há perigo algum de existir um limbo entre a morte e a ressurreição e alguém ficar lá escanteado e não ir nem para um lugar nem para o outro. Não, todos aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus perseverarão até o final e hão de morar eternamente com o Senhor e todos os seus santos. E a gente só consegue viver uma vida segura aqui quando nós confiamos na obra do Calvário. De que Cristo pegou todos os nossos pecados e a gente saiu daquele tribunal com milhares de pecados. Faça a conta, alguém mais santo possível, peca 3 vezesinhas por dia. Faz a conta quantos pecados não tem em 80 anos, milhares de pecados, e sai absolvido. Nenhuma culpa. Cristo pagou todos os teus pecados. E é essa obra que deve nos dar segurança. Paulo entendeu isso. E isso é o escândalo da graça. E como exige fé para isso. Como exige fé para a gente não confiar nos nossos feitos. Como exige fé para a gente confiar naquilo que a gente não consegue tocar. Naquilo que a gente não consegue ver com os nossos olhos.
Mas é essa a lição que Paulo nos ensina. Terceira lição: conhecer a Cristo é participar de sua vida. Depois de tanto tempo de caminhada, depois de servir tanto tempo à igreja do Senhor, Paulo diz que o desejo que ele tem é conhecer a Cristo. E ele não se refere, obviamente, a um conhecimento teórico, mas um conhecimento relacional. Eu não conheço uma pessoa que tenha intimidade com Deus que não ore por mais intimidade. Não conheço uma pessoa que o conheça de verdade, que não ore para que o conheça cada vez mais. Paulo é esse cara. Ele sabia e muito sobre Jesus quando ele escreveu a carta aqui aos Filipenses, mas ele não fala desse conhecimento do primeiro encontro, mas desse crescimento contínuo, dessa relação entre ele e Deus. Paulo já o ama, mas ele quer amar Deus mais. Paulo já o conhece, mas Paulo quer conhecer mais de Deus. Não somente sobre Deus, mas em Cristo Jesus. Paulo quer experimentar o poder que o ressuscitou e, ao mesmo tempo, partilhar da dor que o levou à cruz. Que grande exemplo para nós. Que a gente também possa ter esse desejo no nosso coração. Que o nosso conhecer a Deus faça com que a nossa alma se inflame para que cada vez mais a gente possa buscá-lo, para que cada vez mais a gente possa amá-lo, para que cada vez mais a gente possa confiar naquilo que ele fez. Afinal, eternamente moraremos com ele. Como aqui não gostaríamos de ter mais intimidade com ele? Que Deus possa operar esse sentimento no nosso coração e na nossa alma. Eu sei, meus irmãos, que todos nós aqui, a gente tem os nossos compromissos e a gente deve cumpri-los com excelência. A gente tem os nossos projetos e é legal a gente ter os nossos projetos, mas nada supera o desejo de querermos conhecer a Cristo cada vez mais. Esse é o grande objetivo da vida cristã. Tudo mais, por mais belo que seja, é secundário. Que Jesus seja o nosso maior ganho, que Jesus seja o nosso bem supremo, que Jesus de fato seja a razão da nossa vida e o descanso final do nosso coração. Vivamos aqui na terra como se fôssemos morar eternamente com Ele, porque é isso que vai acontecer. E uma palavra para você que ainda não conhece a Cristo. Quero te falar, caro amigo, aqui você pode ter dinheiro, você pode ter patrimônio, bens, sucesso, mas sem Cristo, tudo isso será considerado como perda no final. Porque nada do que a gente tem pode nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. Somente Cristo pode. A única forma de pecadores culpados e indesculpáveis serem considerados justos aos olhos de Deus é mediante o sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que essa é a maior necessidade da nossa vida. Não tarde a essa decisão, mas entregue a sua vida a Cristo hoje. E mais uma vez o Evangelho é ofertado e o perdão do Senhor é oferecido, ofertado a você novamente. Fique de pé. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, reunidos em teu nome, para te adorar, para dizer que tu és um Deus bom, para dizer que tu és o Deus que nos salvou e que não há outro Deus além de ti. Que tudo aquilo, Senhor, que possa roubar nossa alegria, seja detectado e seja mortificado em nome de Jesus. Queremos ter um relacionamento profundo contigo, Senhor. O que é aquilo que a gente faz comparado com aquilo que o Senhor fez por nós? O que são as minhas renúncias perto da cruz? O que são eu colocar os meus desejos de lado comparado aos teus sofrimentos naquela cruz? O que são as minhas vaidades comparado ao Senhor Rei do Universo,
se despir da sua glória, se humilhando ao ponto de viver como homem, se tornando um homem. O que são as minhas prioridades comparados ao teu sangue inocente que foi derramado na cruz do Calvário? O que é a minha vida, Senhor? Para que o Senhor pudesse assumir a minha culpa, os meus pecados, e beber da ira de Deus em meu lugar. Oh, Senhor Jesus, se isso não for suficiente para que eu possa mudar de vida, não são as estratégias, não é um culto atrativo, não são programações vistosas que vão fazer eu mudar de ideia, Senhor. Que eu possa encontrar a maravilha da cruz no meu coração também. Que eu possa olhar, Senhor, para esse milagre que foi o Senhor assumir todas as minhas dívidas, todos os nossos pecados, e sem que merecêssemos, sem que desejássemos, Senhor, o Senhor nos resgatou para Ti. Que essa realidade jamais fuja da nossa vista. E eu oro, Senhor, por aquele irmão que porventura está cansado, está desanimado, que ele possa rememorar o preço que o Senhor pagou pela vida dele. Que ele possa lembrar que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de profundo desânimo, onde ele acha que está completamente sozinho e abandonado, ele possa sentir o teu toque, Senhor. Ele possa olhar para a cruz e ver que o maior problema que ele tinha já foi absolutamente resolvido, o boleto está pago, está quitado, que não dê mais volta. Que haja contentamento na nossa vida, Senhor. Possamos glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Em nome de Jesus.